Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um podcast dessa série maravilhosa Cartas Abertas de Deus. Durante o mês de setembro, durante uma semana praticamente, eu recebi algumas palavras vindas diretamente de Jesus ao meu coração e são verdadeiras profecias, conselhos e algo que vai mudar a sua vida radicalmente. E nessa terceira carta, eu chamo de os verdadeiros discípulos. Essa profecia foi entregue a mim na madrugada do dia 15 de setembro de 2021. As palavras de Jesus foram assim: muitos falam que creem, mas não me conhecem. Quem me conhece, anda como eu andei. Quem me conhece, pensa como eu pensei. Quem me conhece, cura como eu curei. Multidões me seguiam porque sentiam-se protegidas comigo, sentiam-se amadas por mim, eram curadas por mim. Seja como eu fui. Por que você não consegue curar os enfermos? Porque você não assumiu a sua autoridade que tem em meu nome. Por que você não expulsa demônios? Porque você não assumiu a autoridade que tem em meu nome. O grande problema das pessoas, dos crentes, é que se preocupam apenas consigo mesmos. Esqueçam-se de vocês e cuidem dos outros, dos pequeninos, daqueles que precisam ser ajudados e amados. Quando as pessoas se aproximam de você, o que elas sentem? Elas sentem-se amadas? Se não, então você não é meu discípulo. Sentem-se livres, cheias de paz e alegria? Se não, então você não é meu discípulo. Preciso de discípulos verdadeiros para a última colheita, que assumam a sua autoridade e façam coisas maiores que eu fiz. Eu tenho pressa. Chega de teoria. Sejam simples. Recebam de mim e deem o que receberem. É tão simples. É tão simples. Meu irmão, minha irmã, nesta mensagem Jesus diz que precisa de discípulos verdadeiros. E hoje nós vamos falar sobre algumas características de um verdadeiro discípulo de Jesus. Em João 8, 31, 32 diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. No ano de 1700, um homem chamado George Whitefield estava conduzindo campanhas evangelísticas ao ar livre nos Estados Unidos. Milhares de pessoas responderam à sua mensagem do Evangelho. Então, quando alguém lhe perguntou quantas pessoas haviam se convertido durante os seus sermões, ele respondeu: nós só saberemos depois de 5 anos. O que ele quis dizer com isso? Ele quis mostrar que há uma grande diferença entre uma decisão momentânea, que pode ser superficial, e um verdadeiro compromisso com Cristo. Uma coisa é conhecermos a Jesus e seus ensinamentos, mas outra coisa é segui-lo. No Novo Testamento, os seguidores de Jesus são identificados como discípulos em mais de 250 vezes. Mas o termo cristão é mencionado apenas 3 vezes. E existem 5 atitudes que uma pessoa deve ter para se tornar um discípulo de Jesus. E nós vamos falar sobre cada uma delas. Primeiro, o discípulo de Jesus precisa nascer de novo espiritualmente. Em João 3, versículos de 5 a 7 diz: Jesus disse: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. A Bíblia diz que quem não tem Jesus está morto em seus pecados. Ou seja, estamos vivos no corpo, mas espiritualmente todos estamos mortos, pois o pecado nos separa de Deus e, consequentemente, nosso espírito morre.
Por isso precisamos nascer de novo. Em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E você pode perguntar: mas Vinícius, como fazer isso? Precisamos nos arrepender de nossos pecados e crer em Jesus como nosso Senhor. A Bíblia diz que Cristo morreu na cruz para levar o castigo que nós merecíamos. Olha o que diz em João 3,16: porque Deus tanto amou o mundo que deu ao seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Sem o sacrifício de Jesus, estaríamos condenados a viver eternamente separados de Deus. Mas quando cremos em Jesus e nos apropriamos do seu perdão, é como se tivéssemos morrido na cruz junto com ele e ressuscitado para uma nova vida. Segunda característica: o discípulo de Jesus precisa crucificar o seu eu. Jesus disse para seus discípulos que assim como ele, todos deveriam também carregar sua cruz. Lucas 9,23 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz significa deixar de fazer a nossa própria vontade e desejos egoístas para cumprir a vontade do Pai. Ou seja, Jesus tinha um coração humilde. Se ele vive em nós, o orgulho não pode dominar as nossas vidas, porque Jesus tinha um coração amoroso. Se ele vive em nós, o ódio e a amargura não podem nos contaminar. Jesus tinha um coração perdoador e compreensivo. Se ele vive em nós, a misericórdia deve fazer parte dos nossos relacionamentos. Jesus tinha um coração desprendido. Se ele vive em nós, o egoísmo não pode predominar. Pelo contrário, devemos servir a Deus e as pessoas sem segundas intenções. Quando você decide abrir mão do pecado, você está crucificando o seu eu e se tornando um discípulo de Jesus. Ele mesmo disse em Lucas 14:27: quem não carrega a sua própria cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Terceira característica: o discípulo de Jesus precisa ter Deus como prioridade. A terceira exigência que Jesus fez a seus discípulos é que eles deveriam colocá-lo como prioridade, acima de qualquer ser humano. Veja o que ele disse em Lucas 14:26: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Esta passagem não proíbe que amemos a Deus e a nossa família ao mesmo tempo. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a cuidar de nossas esposas, maridos e filhos. Isso está em Efésios 5:22-25 e 1 Timóteo 5:8. O que Jesus quis dizer é que o nosso amor por Ele deve estar em primeiro lugar, mesmo que a nossa família não aprove isso. Se quisermos ser verdadeiros discípulos, muitas vezes criaremos inimizades com as pessoas ao nosso redor, e Jesus não escondeu isso de nós. Ele disse em João 15, versículos 18 e 19: se o mundo os odeia, tenho em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Jesus até nos alertou sobre a possibilidade de alguns de seus discípulos terem que pagar com a própria vida. Isso está em Mateus 10, 38 e 39. Isso mostra que para sermos seus seguidores, devemos também estar preparados para entregar a nossa vida em favor do reino de Deus, se for preciso. Quarta característica: o discípulo de Jesus precisa amar a Deus acima dos bens materiais.
Depois que Jesus ensinou sobre as verdadeiras riquezas do Sermão da Montanha, ele disse, em Mateus 6,24: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Praticar esse versículo parece fácil, mas é no dia a dia que vemos o quanto as pessoas servem ao dinheiro. A sociedade está sempre correndo atrás de bens materiais e deixa o reino de Deus em segundo plano. Ter dinheiro, meu irmão, minha irmã, não é pecado, e Jesus não disse que devemos vender tudo o que temos e vivermos sem um centavo no bolso. Não é isso. Ele sempre alertava sobre o nosso coração e chegou a dizer que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus, em Marcos 10:23. O apóstolo Paulo também falou sobre o perigo de amar as riquezas. Não é ter, é amar. Olha o que está escrito em 1 Timóteo 6, versículos 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Quarta característica: o discípulo de Jesus precisa dar frutos. João 12, versículos 24 e 25 diz: Jesus disse: Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Assim como Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, nós também devemos morrer para a nossa própria vontade, a fim de cumprirmos a vontade de Deus. Somente um discípulo que morreu para seus interesses egoístas e para os desejos da carne está pronto para ser usado por Deus e, com isso, dar muitos frutos. Quando deixamos Cristo governar a nossa vida, o pecado não nos domina mais e começamos a produzir o fruto do Espírito, cujos atributos são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Depois de ouvir tudo isso, meu irmão, minha irmã, você pode pensar: nossa, Vinícius, é muito difícil ser discípulo de Jesus, pois Ele é perfeito. Nós fomos inseridos em Cristo, meu irmão, minha irmã, e somos um só Espírito com Ele. O mesmo Espírito Santo que capacitou Jesus irá nos capacitar, mas a escolha é nossa. Como Jesus tem dito em todas as suas cartas, Ele tem pressa e é tão simples fazer o necessário para levarmos o amor às pessoas. Para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, precisamos entender e termos a revelação de nossa verdadeira identidade nele. Precisamos receber dele, sermos servidos por ele, sermos amados por ele, para nos tornarmos pessoas como ele foi. Estou cada dia mais compadecido e empenhado a levar para o mundo o simples que ele ensinou, pois o simples é suficiente para transformarmos vidas que estão por aí totalmente abandonadas e sedentas de amor. Convido você a fazer parte disso comigo, para que juntos sejamos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.